você fala demais em todos os aspectos e você já vai entender o porquê que isso tá te atrasando. Cara, eu mesmo, falando de mim agora, tá? Você já vai se identificar, eu tenho certeza absoluta. Quantas vezes na minha vida eu já não cheguei falando pros outros, e quando eu digo outros, é pessoas que eu amo mesmo, às vezes minha mãe, meu pai, sei lá, algum amigo meu de infância, pessoas que eu realmente amo. Eu chegava e falava, não, pô, virada de ano principalmente, não, agora esse ano vai, hein? Esse ano aqui eu vou pegar firme na academia, vou começar a comer direito, fazer uma dietinha, no máximo umas 2 vezes por semana que eu vou fazer uma refeiçãozinha livre. Esse ano vai, hein? Quando eu tava começando na internet, falava pra pessoas bem próximas, não, vocês vão ver, eu ainda vou mudar de vida com esse bagulho aqui, ó. Eu vou fazer acontecer, eu vou trabalhar de noite, eu vou atrás, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou parar de ficar Não, na época eu jogava muito videogame, né? Eu vou parar de ficar jogando videogame. Não era nem videogame, era jogo de computador mesmo, sabe? CS, LOL, COD, essas coisas. Eu fazia várias promessas, entre aspas, eu tava falando dos meus objetivos, que era parar de jogar, que era começar a realmente sentar a bunda na cadeira e trabalhar e ganhar dinheiro pela internet e dar um jeito na minha vida. E eu falava aquilo e agora para analisar junto comigo. Toda vez que você fala sobre os seus objetivos, toda vez que você fala sobre o que você quer fazer, aonde você quer chegar, é um monte de dopamina que é liberada. É como se você já tivesse chegado lá, como se você já tivesse parado de fazer um monte de coisa prejudicial para você mesmo e já tivesse começado a fazer todas as coisas que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Só que, na verdade, você não saiu do lugar. Você concorda que eu posso estar sentado ali na cama e falar, amanhã eu vou acordar cedo, hein? Amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou recuperar o prejuízo desse lanche que eu comi, vou recuperar o prejuízo desse jogo aqui que eu fiquei 5 horas que nem um doente aqui jogando e não fiz nada de proveitoso. E eu continuo sentado na cama, jogado na cama, sem fazer nada. E ao mesmo tempo meu cérebro tá recebendo um monte de dopamina. Nossa, esse cara aqui, ele tá falando que ele vai fazer tudo isso, hein? Sabe, o seu cérebro, na maioria das vezes, ele não consegue distinguir o que é real e o que é irreal, o que é presente e o que é futuro. Se você pensa agora que você tá numa mansão cheio de carros de luxo, com toda a sua família lá, uma família linda, que te ama e você ama eles também, obviamente, né? Que todo mundo tem do bom e do melhor e você tá super feliz. Se você conseguir imaginar isso de verdade, o seu cérebro vai achar que você está lá, que você tá tendo todas essas sensações e todas essas emoções. Então o seu cérebro ele não consegue distinguir 99% das vezes. Então quanto mais você fala para os outros isso como uma forma de se aliviar, né? Que no final das contas a gente faz isso, a gente fala isso para se aliviar, né? Quanto mais você fala, pior é pra você. E eu não digo apenas pela questão de tipo, é olho gordo, hein? Quando você fala muito do que você quer pras outras pessoas, aí começa a vir um monte de invejoso. Eu não tô nem falando desse aspecto, tá? Eu tô falando apenas do aspecto de você se enganar sem saber que você tá se enganando. Muitas das vezes você faz isso, eu sei que não é na maldade. Eu sei que provavelmente você nem sabia dessa informação que eu tô te passando agora. Mas isso acaba te atrasando muito. E tem um outro aspecto também, tá? Quando você fala muito do que você quer fazer, ou quando você fala muito no geral, tá? E você tá numa posição de aprender, você que tá me ouvindo agora, tá tendo a humildade de me ouvir até agora, né? A maioria já passou, já largou esse vídeo, né? Porque a maioria não gosta de absorver conteúdo que realmente faz sentido, né? Que realmente vai mudar a vida. Então se você está aqui até agora, parabéns já de antemão. Agora a parada é, você está numa posição de aprender, certo? Você já assumiu essa responsa, você já entendeu que a responsabilidade é sua de mudar de vida, é só você que vai mudar a sua própria vida, ninguém vai chegar para te salvar. Então você precisa aprender, você precisa absorver um monte de conhecimento, você precisa executar um monte de coisa, agir de maneira diferente. E quando você se coloca na posição do cara que fica falando e falando e falando, você aprende muito menos. Qual que deveria ser a sua conduta, principalmente quando você está em um ambiente ou quando você está conversando com pessoas que realmente podem te agregar, né? Que é aonde você deveria estar indo, né? As pessoas que você deveria estar se cercando são essas. Você deve fazer perguntas inteligentes e deixar a pessoa falar. Isso vai mudar totalmente a sua vida, cara. Eu sei que vai contra o que muita gente pensa, né? Muita gente pensa assim, cara, eu para fazer networking, para me cercar de pessoas que são boas e já estão onde eu quero chegar, não sei o que, eu preciso agregar. Eu
eu preciso ser super interessante antes de ser interesseiro, né? Uma frase assim, bem clichêzona, que eu ouço direto o pessoal falar. Só que a verdade é, quando você realmente mostra um interesse genuíno, tipo, eu tenho real interesse em saber da sua história, um cara bem sucedido, sei lá, inclusive, quem acompanha meu canal principal lá, sabe, eu troquei uma puta ideia com um cara que eu nunca vi na vida, lá em Miami, que eu tive real interesse em saber a história dele. Ele tava chegando de Rolls Royce, é um maluco bem, tipo o velho da lancha mesmo, dava pra ver, eu via na aura dele, tipo, só de bater o olho nele, a maneira com que ele saiu do carro, eu vi que o cara era podre de rico. Fora, obviamente, o carro que valia alguns milhões aí também, né? Eu tava com interesse genuíno de entender, tipo assim, da onde ele veio, é de lá, o que ele faz, o que ele fez, qual que é o conselho dele. E as pessoas gostam de falar de si mesmas. Então, quando você chega com esse interesse genuíno, pergunta pra pessoa, faz perguntas interessantes, deixa a pessoa se abrir, deixa a pessoa falar dela mesma, da vida dela. Cara, não tem conexão melhor que você possa fazer. E você, como pessoa que está na posição de aprender, vai aprender muito mais do que se você ficar falando, você percebe? É lógico, você viu que o cara tá precisando de algo, você viu que você pode agregar de alguma maneira, às vezes ele tá passando por algum problema que você já passou e que não tem nem nada a ver com o negócio, ou às vezes tem também, tanto faz. É óbvio que você vai se posicionar, você vai conversar, você vai colocar a informação pra fora, vai ajudar como pode sempre, isso é óbvio. Mas pra você que tá querendo enriquecer agora e rápido, você precisa se focar em aprender a fazer as perguntas certas. Você precisa aprender a ouvir muito, muito mais do que aprender a falar. Aprender a falar, você corre atrás bem depois. Não é o que vai te colocar ali, ó, você tá no ponto A hoje, pro ponto B, não é o que vai te levar pro ponto B. Você pode ter certeza absoluta. O que vai te levar pro ponto B é saber fazer as perguntas certas e realmente prestar atenção na resposta do cara, né? Porque hoje em dia o que mais tem eu faço uma pergunta ali pro fulano e, sei lá, me distrai aqui, ó, começo a mexer no celular, eu olho a hora, eu olho pra cá, olho pra lá e parece que eu não tô prestando atenção no cara, né? Meu Deus, achei que minha cachorra tinha entrado na piscina, que me mudei agora, eu fico meio nervoso de... Pensou minha cachorra cai ali? Vou comprar uma rede ali, né? Porque senão não tem nem escadinha pra ela subir. Mas enfim, vocês percebem como que a geração hoje, no geral, tá muito distraída, tá muito desinteressada. Às vezes a pessoa faz uma pergunta legal, só que ela parece que não quer ouvir direito a resposta. Ou então se o cara ele demora, sei lá, 1 minuto e meio pra responder, a pessoa ela parece que não tem a condição de prestar atenção, sabe? Às vezes não é nem por mal, às vezes você nem repara, mas você tá olhando pros lados, você tá olhando pro vento, aí você ouve alguma coisa, você já se distrai. Por quê? Por que será? Porque a nossa geração tá com o foco da atenção totalmente ferrado. Esses vídeos assim aqui, ó, que nem esse que eu tô fazendo, não tem literalmente nenhum corte. Esse vídeo aqui eu vou subir cru. Literalmente cru, nenhum corte, não vai ter thumbnail, não vai ter miniatura, não vai ter nada. Se você tá dando conta de assistir esse vídeo até agora, que tem 9 minutos ou 8 minutos e pouco, sei lá, você já é muito diferenciado, você já está à frente de muita gente. A maioria consegue ficar no máximo, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. Vídeo de TikTok, vídeo de Reels ainda, que tem 30 mil efeitos sonoros e efeitos visuais e tal, e pum, e edições de cinema, e é só assim que as pessoas conseguem ficar engajadas e prestam atenção, e aí aumenta a retenção do cara lá, e enfim, a verdade é que eu também não tô nem ligando pra isso aí, eu só tô explicando o porquê que isso acontece e como que respinga na vida real, e como que vocês têm que ter cuidado, porque numa era dessa, onde só tem desfoco, né, distração, onde só tem esse desinteresse, mesmo que não seja proposital, cara, quem consegue realmente fazer uma pergunta de verdade, com interesse genuíno e prestar atenção na resposta, olhar no olho da pessoa, observar, identificar, quando você presta atenção na resposta de alguém, você vai ver claramente ali na expressão dela qual que é o ponto que ela mais gostou de contar ali na história. Por exemplo, esses dias vieram me perguntar assim, ó, pô, Alberto, qual que foi a fase mais difícil ali da sua jornada para você conseguir enriquecer rápido, ainda jovem, não sei o quê? E eu falei, pô, sem dúvidas é o início de todo mundo normalmente é o mais chato, porque não sei o quê, eu trabalhava de telemarketing, blá blá blá, era faculdade ao mesmo tempo, isso e aquilo, chegava madrugada em casa e tal, e tal, e tal. E aí eu, no meio dessa história que eu tava contando, eu tava falando também da loja online na época que eu tava construindo.
toda essa parte eu tava falando meio assim. E aí eu falava, e toda vez que eu chegava em casa meia-noite, eu ainda trabalhava no mínimo mais umas 2 horas na minha loja online. Cara, isso era o que salvava meu dia. Apesar de estar cansado, era ali que eu via que eu ia ter um futuro bom, é ali que eu via que eu ia conseguir vender, sei lá, 50, 100, 200 unidades por dia, e no final do mês eu ia ter mais de, sei lá, 50 mil, 100 mil reais de lucro. Ali eu me empolguei claramente. E a pessoa que tinha me perguntado isso estava prestando atenção de verdade em mim e viu que eu me empolguei falando daquela parte. Ele foi lá e fez mais perguntas sobre aquela parte. É mesmo, cara? E essa loja aí, como é que era? Tipo, você criou do zero, você criou com alguém? Depois de quanto tempo que ela começou a vender de verdade? Ele focou no que me empolgou. E aí, obviamente, isso é inconsciente, tá? Eu comecei a gostar muito mais dele. Depois eu fui parar para analisar isso, né? Porque, como vocês sabem, eu adoro identificar esses padrões, eu adoro estudar sobre a mente humana. E, pô, é um fato, é meio óbvio, mas precisa ser falado, né? As pessoas gostam de falar sobre o que elas gostam, pô. Sobre acontecimentos da vida que despertaram emoções boas. Sobre, sei lá, você gosta de futebol. Cara, você vai gostar, você vai amar falar sobre futebol. Você ficar te perguntando sobre futebol, isso e aquilo, você vai se empolgar. Eu vou ver na tua cara que você tá... Nossa, às vezes você até perde o ar, assim, de tanto que você gosta de falar daquilo. E a mesma coisa, isso se aplica pra tudo. Você tá num grupo de amigos que gosta de falar sobre pesca, você não vai perguntar sobre golfe, porque as pessoas não vão gostar de você se você fizer isso. Esse é o jogo. Não adianta. Esse é o jogo. Você precisa jogar o jogo. Tá dançando a música ali no ambiente. Você vai dançar aquela música ou você vai dar uma de maluco e querer começar a dançar uma outra música que não tem nada a ver com aquela que tá tocando ali? Você percebe? Então, assim, é muito, muito sobre isso e no final das contas tudo se remete a você fala muito, irmão. Ou irmã, né? Você fala muito, cara. Você tá numa posição hoje que você tem que fazer o contrário disso. Você vai fazer uma perguntinha, você vai soltar uma coisinha ou outra e tal, e você vai fazer as pessoas gostarem de você. Você vai absorver as informações necessárias das pessoas necessárias para poder dar um jeito na sua vida. E aí depois você faz o que você quiser, você age como você quiser. Se você quiser se esconder ali com a sua família e não falar mais nada com ninguém, é uma decisão sua. Eu, por exemplo, decidi tentar ajudar de alguma forma as pessoas que hoje estão numa situação que eu me encontrava há uns 6 anos atrás quando eu era telemarketing. E eu tenho certeza que se eu tivesse acesso a esses vídeos que eu faço aqui todo dia praticamente nesse canal, lá no meu início eu teria conquistado o que eu conquistei hoje na metade do tempo, ou até menos. Porque essa é uma conversa, como eu sempre falo, que eu teria com um irmão meu sentado numa mesa de bar, dando conselho para a vida dele. Então é isso, se inscreve aí, ativa o sininho, vídeo aqui quase todo dia. E deem sugestões de temas também, às vezes vocês têm algum tema, algum título específico de vídeo que vocês querem que eu aprofunde mais. Tamo junto, forte abraço.